Alô, amigos e amigas, boa tarde. Estamos começando neste momento aqui na TV Nova Nordeste o programa Pedro Paulo na TV. No programa de hoje nós vamos entrevistar o médico Rafael Coelho, ele que é médico, nutrólogo, especialista em terapia ortomolecular. É membro da Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAN. Primeiro eu queria saber o que faz um médico nutrólogo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, telespectadores. É sempre um prazer imenso estar falando sobre saúde. Hoje o tema especificamente é ortomolecular. Bom, ortomolecular é uma área da medicina que trata da célula em si, dos seus pequenos órgãos, chamados organelas. Como funciona essa célula? Então vai atuar na base do problema das doenças. Então é uma medicina mais preventiva do que uma medicina mais alopática, que é a tradicional. É isso que é ortomolecular. A nutrologia, ela trata de quê? Ela trata das doenças que vêm dos déficits alimentares, tá certo? Essa é a função da nutrologia. Ela abrange, ela é bem abrangente, ela abrange inclusive a terapia ortomolecular, porque trata de oligoelementos, usa eles inclusive para tratamento das patologias. Agora, quais são essas doenças? Quais são as doenças mais comuns, né, que são ocasionadas por conta exatamente desta deficiência? Olha, Pedro, as doenças mais comuns são as doenças metabólicas. Quais são elas, né? Você tem hipertensão arterial, diabetes tipo 2, você tem síndrome metabólica em geral, obesidade. Você tem várias doenças metabólicas que vêm desse problema desde a célula. Por isso que aí é que atua bem a medicina ortomolecular. Isso é feito um tratamento, é feito através de exercícios? Como é que é o tratamento? Como é que é a prevenção? A prevenção é feita desde a introdução nas vidas dos pacientes, das pessoas, de atividade física e uma terapia nutricional mais adequada, mais saudável, digamos assim. É feito assim. Vocês estão hoje com um projeto chamado Projeto Verão, né? O que vem a ser isso, né? Para melhorar a vida das pessoas? Veja, na verdade, esse termo projeto, na verdade, é a população que cria, né? Os médicos, eles não costumam criar esse termo projeto. Por quê? Porque saúde, Pedro, a gente tem que falar para sempre, né? Então, a gente tem que praticar saúde diariamente. Então, Projeto Verão não é só a saúde para o verão. Projeto Verão é quando o pessoal cria essa denominação para a gente preparar, e muita gente busca mais o emagrecimento, não só a saúde, mas ainda o emagrecimento. Então, tem as dietas, tem a preparação para isso, tem a atividade física mais específica. Tá? Mas, assim, em geral, é bom deixar bem claro que a gente tem que praticar a saúde no dia a dia, para sempre. Aliás, tem um dado importante que foi publicado numa revista conceituada, uma revista científica inglesa, a Lancet, eu acho que é esse o nome, divulgou dados referentes a 2014 sobre a obesidade no Brasil. Deixa eu dizer para vocês aqui, o número é maior entre as mulheres, em 23% delas, né? Ou seja, 18 milhões de mulheres no Brasil têm problema de obesidade. Isso no ano de 2014. Né? Entre os homens, o índice chega a 17%, portanto, 11,9 milhões de brasileiros têm problemas com obesidade. Né? É uma quantidade grande, né? Não chega a ser pior do que nos Estados Unidos, sim, por claro, conta do sanduíche, né? Mas fast foods e tal. Mas aqui no Brasil isso é um índice muito elevado. Muito elevado. Sinal de alerta já aceso? Sinal de alerta sempre, né? A obesidade é uma doença, na verdade, multifatorial. Não existe uma causa específica para a obesidade. Não dá para se determinar por que ele é obeso, especificamente. Mas sabe-se que a pessoa é obesa e sabe-se que existem N fatores para isso, que inclui desde hábitos de vida, né, atividade física, alimentação, também a genética da pessoa. Por exemplo, hoje em dia, um órgão bem estudado nessa área da medicina é o intestino. Então, a obesidade hoje em dia está sendo, inclusive, explicada por bactérias específicas do intestino que causam obesidade. Então, chamadas de firmicutes, né? Então, pessoas que têm excesso desse tipo de bactéria tendem a ser obesas, entendeu? Então, é multifatorial. Não é só aquela história de quem é gordinho porque ele come muito. Não é isso mais, tá? É isso que eu ia falar aqui. Eu conheço muita gente que é cheinha, né, gordinho, ou mas gordinha, que faz dieta, mas que come de pouco. Não, nem isso, come pouco, não é nem questão de fazer dieta, porque qualquer coisa já enchi, não quer mais. É verdade, exatamente. Aí está a explicação, que não é só quem come é quem é obeso. Então tem N fatores. E o mais importante hoje em dia que a gente sabe é o intestino dessas pessoas. Então essa flora bacteriana, né? Flora bacteriana é o conjunto de bactérias que vive dentro do nosso intestino. Então essa flora específica, ela está relacionada com a obesidade.
Não só isso, não só a alimentação, não só a falta, ou no caso o sedentarismo, que é a falta de atividade física. Então essa é uma preocupação que ela não deveria estar presente apenas no início do ano, ela deveria estar presente o ano inteiro. Por isso que eu disse que essa história de projeto realmente não é uma preocupação só naquele momento, não pode ser pontual, tem que ser para o resto da vida. A gente tem que praticar saúde pelo resto da vida. O que é preciso fazer para uma pessoa se manter em forma, né, dentro dessa visão ortomolecular? Bom, é simples, toda pessoa deve praticar atividade física. Você pode incluir qualquer atividade física no seu dia a dia, desde caminhadas até musculação. Isso é importante, inicialmente. E também tem uma dieta bem regrada, uma dieta em que você vai comer aqueles alimentos, vai se alimentar com aqueles alimentos mais específicos, tá certo? Sem exagero, sem usar alimentos industrializados, com muitos conservantes, porque esses alimentos geram muitos radicais livres no seu corpo. Esses radicais livres estão ligados a várias outras doenças metabólicas, além da obesidade. O senhor poderia dar algumas dicas para a gente, por exemplo, de como uma pessoa pode ter uma vida saudável? Né? Outro dia passou um médico aqui e disse, olha, se você faz isso, os riscos de ter ataque do coração. Legal. Se você faz isso, né, você pode ter ataque do coração. E eu anotando. Se você faz isso, pode ter ataque do coração. E eu anotando. Se você come isso, pode ter ataque do coração. E eu ficando preocupado, porque eu me encaixava de A a Z na situação. Bom, e muita gente é assim também, né, doutor? Existem 3 coisas que a gente pode tirar da nossa vida. Isso de acordo com os estudos, tá? Não sou eu que estou dizendo. Isso é estudo que fala. Que 3 coisas da nossa vida que a gente pode tirar para nos tornarmos pessoas menos inflamadas e menos doentes, claro. Carne vermelha, glúten e lactose. Ué, o cara vai comer então o quê? Ele tem muitas opções. Aí você tem um cardápio muito variado para se alimentar bem. Hoje em dia é muito tranquilo se alimentar bem. Antigamente era mais difícil, mas hoje em dia, por quê? Hoje em dia você tem vários mercados especializados, inclusive em comida orgânica, alimentos orgânicos. Né? Então, antes não tinha isso. Antes era difícil adquirir um alimento orgânico. Às vezes você até tinha que importar alimento orgânico. Hoje em dia não, você tem aí mais fácil. Esses 3 elementos, eles estão muito relacionados com todas as doenças metabólicas. Mas por que carne vermelha, doutor? Tem muita gente que diz que carne é proteína, que é bom, é necessário para a nossa vida. Veja, não é uma coisa, não é uma ideia já bem convincente na medicina que carne vermelha tem que ser excluída, certo? Não é uma ideia bem convincente, assim, não está formada essa ideia perfeita. Mas os estudos inúmeros apontam que o uso de carne vermelha cronicamente leva, por exemplo, a câncer de cólon retal, que é câncer de intestino. Então, muitas pessoas com câncer de intestino são estudadas e viram que essas pessoas faziam uso exagerado de carne vermelha, tá certo? Então, a carne vermelha, porque é rica em gordura saturada, além disso. Então, a carne vermelha está relacionada em vários estudos a isso. Não se formou na medicina ainda uma opinião dizendo acabou a história. Carne vermelha causa câncer de cólon, não é? Cólon retal, não é. Mas, como os estudos apontam, o interessante é como a gente pratica medicina baseada em evidência, o interessante é realmente cortar. Como nós estamos na hora do almoço, né, e tem gente que está comendo carne vermelha nesse horário, não se espante não, você não está no grupo de risco porque está comendo carne vermelha, né? Isso pode ser feito de forma moderada, né, doutor? Moderada, pode ser. Deixa eu ir no intervalo aqui para a gente falar mais sobre isso, para deixar você pensando mais um pouquinho, né, e já já a gente volta, sai daí não.